relatos sobrenaturais para eu contar para vocês. O primeiro eu recebi pelo Threads e se chama O Fantasma da Webcam. E o segundo se chama O Fantasma da Linha de Trem. Então vamos começar. O Fantasma da Webcam. Bom, a história foi assim. Faz uns 23 anos e eu estava conversando com um primo meu pela webcam, através do MSN. Já tínhamos conversado algumas vezes. Era mais ou menos umas 7 horas da noite e ele disse que estava sozinho em casa. Morava ele, meu tio e minha tia. Em um dado momento, ele se abaixou para pegar alguma coisa no chão e resolveu ficar por ele mesmo usando o notebook. Foi nessa hora, como se estivesse exatamente atrás dele, eu percebi que havia um menino com uma idade parecida, olhando muito sério em direção na webcam. E de repente, ele sorriu e acenou para mim. Após eu ter tido a visão, o meu primo se levantou para ir pegar alguma coisa e passou na frente do menino. E nesse momento, eu vi o menino desaparecer. Eu lembro direitinho. O meu primo tinha cabelo de tigelinha e estava usando regata cinza. O tal menino fantasma estava de camiseta preta e tinha um cabelo preto também, um pouco espetado. Depois que ele voltou, eu perguntei se tinha alguém ali com ele. E ele me disse que não, que estava sozinho porque os meus tios tinham saído. Então eu contei que eu tinha visto um menino, para ele parar de brincadeira porque eu sabia que tinha alguém em casa com ele. Ele ficou branco na hora e jurou que estava sozinho e começou a me perguntar se eu estava zoando ele. Mas eu jurei que era sério. E depois disso, ele ficou offline. Voltou umas 2 horas depois, dizendo que tinha ficado do lado de fora de casa sozinho até os pais voltarem. Depois disso, nunca mais tocamos no assunto. Essa história me lembrou bastante a primeira creepypasta que eu criei, tá aqui no canal, se chama Atrás de Você, onde a assombração também aparece refletida na tela do computador. E eu acredito sim que os fantasmas possam aparecer refletido nas imagens de vídeos e câmeras. Até porque, na minha concepção, a existência, do fantasma é uma matéria muito mais sutil, que a gente não consegue ver. Não significa que essa energia não possa ser captada por algum outro tipo de lente que não os olhos humanos. O segundo, como eu disse, eu peguei na internet, em um fórum de relatos, e se chama O Turno da Meia-Noite na Plataforma 4. Essa sim. Sempre fui cético. Trabalhei 10 anos como vigia noturno em uma antiga estação de trem desativada no interior de São Paulo. O tipo de lugar onde o silêncio é tão pesado que você consegue ouvir o próprio coração. Para mim, barulhos de passos eram apenas ratos e o vento encanado explicava qualquer porta batendo. Até aquela terça-feira, cheia de neblina. Eram exatamente 2h15 da manhã. Eu estava na guarita, tomando um café amargo para espantar o sono, quando o monitor da câmera 4, que foca na plataforma de embarque desativada desde os anos 90, começou a chiar. Olhei a tela e percebi que havia uma silhueta se formando. No início, pensei ser um efeito óptico da névoa, mas a silhueta tinha contornos humanos claros. Uma mulher vestindo um casaco longo, parada bem na beira dos trilhos enferrujados. Peguei a lanterna e o rádio. O protocolo exigia que eu fosse tirar qualquer invasor. E enquanto eu caminhava pelo galpão principal, o frio que fazia do lado de fora parecia ter congelado o ar ao meu redor. Minha respiração formava pequenas nuvens brancas. Quando eu cheguei finalmente à plataforma 4, apontei a lanterna para onde a mulher deveria estar. E não havia ninguém. Oi, tem alguém aí? A estação é privada, viu? Você precisa sair, já não estamos funcionando, gritei. E o meu eco foi a única resposta. Dei de ombros, culpando o cansaço. Dei meia volta para retornar à guarita. E foi quando o rádio na minha cintura chiou muito alto, emitindo uma interferência estranha, da qual saía uma voz sussurrada, muito próxima ao microfone. O trem das 2h15 já passou? Senti um arrepio violento subir pela espinha. Olhei para o meu relógio de pulso. 2h16. Naquele exato milésimo de segundo, o som estrondoso de uma locomotiva a vapor ecoou pelo galpão. O chão de concreto sob os meus pés vibrou com tanta força que eu quase caí. Um vento forte, gerado pela passagem de algo invisível, bagunçou todo o meu cabelo e jogou folhas secas pelo ar. Eu podia ouvir o ranger do metal nos trilhos e o apito do trem. Mas os trilhos na minha frente continuavam vazios, cobertos de mato e ferrugem. O barulho durou cerca de uns 5 segundos e parou do nada, deixando apenas o silêncio tomando conta de toda a plataforma. Não pensei 2 vezes. Corri de volta para a guarita, tranquei a porta e passei o resto da noite com todas as luzes acesas, segurando o rádio desligado na mão.
e na manhã seguinte pedi minha demissão. Hoje, eu evito passar perto de trilhos de trem ou pegar trem para ir a qualquer lugar. Eu sei muito bem o que eu ouvi. E eu sei que para algumas pessoas, talvez para algumas almas, aquele trem das 2h15 ainda passa. Essa daqui me arrepiou bastante, porque ela passa a ideia de existir coisas e construções em um plano espiritual ou em um segundo plano paralelo ao nosso. E universos paralelos é uma coisa que costuma me dar bastante medo. Mas como geralmente a gente fala de assombração e espíritos, nós estamos mais acostumados a ouvir esse tipo de história envolvendo pessoas e presenças. Ah, senti alguém atrás de mim, ou senti que eu estava indo para algum lugar e alguém passou por mim. Mas é a primeira história que eu pego e a pessoa está relatando sentir passar um trem inexistente. Porque o fantasma já é assustador, mas ele ter ouvido o trem passar e esse trem ter gerado uma consequência física no espaço em que ele estava é algo bizarro demais. É completamente diferente de um fenômeno poltergeist, onde o espírito ou a assombração provoca algum tipo de fenômeno, derruba um objeto, por exemplo. Não, a gente está falando de um objeto grande o suficiente, que envolve algum tipo de tecnologia e está funcionando paralelamente em outro plano. Você acredita nesse tipo de coisa? E se você conhece alguma parecida, me conta aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo e me diz a sua opinião sobre os dois relatos. E já me segue para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente tem vlog de escrita e leitura, relatos sobrenaturais do meu arquivo sobrenatural, que é o vídeo que você está assistindo hoje, e toda semana tem creepypasta autoral. Até a próxima!